O Brasil tem um histórico e um legado inflacionário grande, né? O Brasil, infelizmente, tem um passado aí com a inflação que acho que todo mundo lembra e ninguém quer voltar para esse passado, porque de fato Recente, né? recente, exatamente. A inflação ela acaba pegando principalmente a população de mais baixa renda, que não consegue poupar, que não consegue investir, que não consegue se proteger de uma inflação elevada, né? Então eu lembro vividamente que todo dia 30 todo mundo ia para os supermercados gastar o salário todo, né? E estocava alimentos para o mês inteiro. Eu lembro disso, das maquininhas que Porque se trocavam demorar preço. 2, 3 dias já é outro De preço, outro né? preço. Lembra das maquininhas que trocavam preço no supermercado e estavam toda hora ali né, remarcando os preços? Vamos entregar aqui as idades, mas eu lembro demais. Lembro demais, Ferreira. Lembro demais. Exatamente. Ninguém quer voltar para esse passado, porque de fato, para o trabalhador, para o assalariado, que tem o seu salário ali fixo, que não, né, não repassa a inflação tão rápido, a inflação acaba corroendo muito o poder de compra, né, das pessoas. Então, voltar para esse passado é algo que ninguém quer. Agora, o que a gente assistiu no Brasil e no mundo nos últimos anos é uma inflação alta, porque a economia global ainda está bastante desajustada nesse cenário de pandemia. A gente viu uma série de cadeias de produção sendo impactadas, uma série de cadeias logísticas no mundo, né, de suprimentos sendo impactadas, faltou muito produto em vários países, ao mesmo tempo que os governos, para conseguir, né, ajudar as economias, fizeram muitos pacotes de auxílios, né, no Brasil e no mundo, muitos pacotes de auxílio às empresas também, porque a gente estava num cenário, obviamente, de pandemia, um cenário, né, muito diferente do normal. Muito aumento de gasto, né? É isso. Então, por um lado, você teve problemas de oferta, né, dado todas essas paralisações que a gente viu, né, de empresas e de produção. E do outro lado, você viu um aumento de gastos grande dos governos, repassando renda para as pessoas. Isso causou a volta da inflação. Então, a volta da inflação é algo que o mundo desenvolvido não via há 40 anos, né? A gente viu inflações de 8%, 10% nos Estados Unidos e na Europa, que eram números quase inimagináveis há poucos anos atrás. Qual que é o remédio que a gente tem que dar? Como você bem mencionou, taxas de juros maiores. Então, agora a gente está vendo essa aceleração, esse aumento de juros no mundo todo, tentando combater essa inflação. Agora vamos falar de Brasil. No Brasil, de fato, a gente tem juros bem elevados, né, quase 14%. A inflação já está melhorando no Brasil, a gente está com a inflação próxima a 6%, ainda não está próximo da meta, né? A meta é entre 3% e 4%. A gente ainda está acima da meta, mas de fato, nos últimos meses, a inflação brasileira vem melhorando. Ela tem perdido força, né? Exato. Vem perdendo força, mesmo considerando a reoneração dos combustíveis, né, que voltou, enfim, a gente ainda espera um cenário relativamente benigno da inflação. Então, teria espaço para o Banco Central começar a pensar em corte de juros já esse ano no Brasil, enquanto os bancos centrais lá fora estão ainda subindo os juros, né? Então, como o Brasil começou antes esse processo do que o restante do mundo, a gente teria espaço para começar a cortar os juros. Agora, o BC, ele precisa ter as condições para cortar os juros. O que isso significa? Não só a inflação atual estar melhor, estar numa trajetória de queda, mas também as expectativas futuras de inflação também, né, mostrando queda e mostrando que estão controladas. E o que a gente viu nos últimos meses, Daniel, é que com esse ruído de executivo contra o Banco Central, o governo tentando forçar uma baixa de taxa de juros, né, e tentando mudar a meta de inflação, todo isso que a gente viu no noticiário, o resultado de tudo isso foram expectativas maiores de inflação futura pelo mercado, pelos agentes econômicos. Então, quando você olha o relatório Focus do Banco Central, as expectativas futuras de inflação, elas subiram nos últimos meses. Também pelos gastos do governo, a PEC extraordinária, a PEC dos 200 bi de reais, enfim. A gente acabou vendo o mercado revisando as expectativas de inflação para cima, o que faz com que o Banco Central agora esteja no modo de esperar, né? Então o Banco Central está olhando
e está esperando para ver o que fazer. Porque se por um lado a inflação corrente tem melhorado, do outro lado as expectativas têm se deteriorado e têm subido. Então, por isso que o Banco Central está nesse modo agora de taxa inalterada, né, de manter a Selic inalterada por algum tempo, é o que eles têm dito, pelo menos que disseram na última reunião.